Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar do jogo de sábado. Não gravamos domingo, né? Dia sagrado. Todo mundo merece descansar um pouquinho. Porém, se teve um jogo que até merecia, era esse. A gente se poupou para vir aqui na segunda-feira falar da terceira vitória seguida do Boston Celtics, que iguala a série contra o Miami Heat 3-3, depois de ter ficado 3-0 abaixo. O Celtics pode se tornar o primeiro time na história da NBA a virar uma série de 0-3 para 4-3. Hoje, em Boston, meu Deus, o que está acontecendo? Pode não ter sido o jogo mais bonito, mais estético, mais plástico, mas foi certamente o mais tenso desses playoffs e o mais importante de todos. A gente está aí vendo história sendo feita e quis o destino que fosse com um arremesso no estouro de um time que estava atrás no placar. É só a segunda vez que isso acontece na história. Sabe qual foi a primeira? Michael Jordan no The Shot, naquele arremesso histórico que eles estavam atrás e o Jordan acertou no estouro do cronômetro. É isso. Derrick White e Michael Jordan juntos na mesma frase. Nossa, só isso? É. De times atrás do placar acertando o buzzer beater, podendo ser eliminado nos playoffs. Podendo ser eliminado. Esse é o... Nossa, é para salvar a temporada mesmo. Exato. É só duas vezes na história. E a gente viu isso acontecer com o Boston Celtics, que se recusa a perder mesmo contra a história, mesmo contra todas as estatísticas. Bom, já aposenta a camisa do Derrick White, então. O Celtics aposenta um monte de camisa mesmo, aposenta mais uma, custa nada. Surreal. Bom, hoje, 6 da tarde, então, estaremos lá no canal da NBA Brasil para fazer mais um pré-jogo. O último pré-jogo, a gente se despediu todas as últimas 3 vezes, porque pode ser a última vez, então não sei se vai ter... Agora é a última mesmo, jogo 7, não tem mais pré-jogo, porque a série acaba hoje, quem ganhar leva. Então apareçam lá 6 da tarde no canal da NBA Brasil pra gente ficar tudo nervoso junto. Isso, vai ser imperdível. Esquenta para um jogo 7, você não tá quente já. Não, você morreu por dentro. Vai ser muito legal para poder falar de todos os ajustes, já que a série foi longa e a gente aprendeu muito sobre os dois times. Vamos falar do jogo. No último pré-jogo que a gente fez no sábado antes dessa partida, eu acho que nós dois fomos bem na parte do palpite, porque eles exigiram palpite da gente. Fato. E você não deu um palpite dizendo que já tinha acontecido de tudo nessa série, então era impossível. Esse foi um jogo que, olha... Aconteceu de tudo, Aconteceu de tudo e realmente era impossível prever, tanto que mudou de liderança 2 vezes nos últimos 3 segundos. Então, é digno dessa resposta. A minha resposta, eu palpitei a favor do Miami Heat, porque eu achei que a história ia cobrar o seu preço para mostrar por que é tão difícil virar de 3-0 para 4-3. Ter 4 jogos perfeitos consecutivos é só muita coisa, né? Então eu sei que o Celtics jogou bem as últimas partidas e ajustou algumas coisas, mas eles precisam de mais 2 jogos, um fora de casa, onde os coadjuvantes acertam um monte de bola de 3, onde o aproveitamento é alto, mais um bom jogo do Tatum, mais um bom jogo do Jaylen Brown, mais um jogo onde o Miami Heat não deslancha nos tiros de longa distância. Tudo que aconteceu nos 3 primeiros não tinha acontecido nos 2 seguintes. Será que isso vai acontecer 4 vezes seguidas? Tem um motivo para ser tão difícil essas viradas. E de certa forma, eu não estava errado. O Celtics não conseguia acertar suas bolas de 3 pontos. O Heat conseguiu acertar com muito mais facilidade. Se eu te contar dessa maneira, o Jaylen Brown acertou 0 bolas de 3 em 4 tentativas. O Tatum, 0 em 8 tentativas. O Al Horford, que às vezes é o cara que faz a diferença, 0 também. O Celtics no total acertou 7 de 35 bolas de 3. Nos playoffs eles não tinham vencido nenhuma partida que eles acertaram 12 ou menos. Eles acertaram 7. Pelo outro lado, o Heat acertou 46% das bolas de 3 pontos. Perfeito. E aí eu conto tudo isso e digo que o Heat estava vencendo faltando 3 segundos para acabar. Não foi um palpite tão ruim assim, não, vai? Acho que fazia realmente muito sentido. E é até difícil explicar esse jogo. Porque o Heat acertou as bolas de 3 pontos. O Duncan Robinson acertou as bolas de 3 pontos importantes, colocou o Heat de volta na partida. E aí como é que você explica que ele teve 2 oportunidades para vencer esse jogo e errou os 2 arremessos nos minutos finais do 4º período? É só muito estranho. O Heat acertou todas as bolas de 3 pontos.
Errou quando foi importante. O Heat conseguiu fazer o trabalho que eles queriam. Eles conseguiram impedir as bolas de 3 pontos do Celtics. Eles só não pararam de ceder pontos dentro do garrafão e pontos de segunda chance. Que, aliás, os pontos de segunda chance é uma coisa inexplicável para mim. O Heat foi o melhor time em impedir pontos de segunda chance na temporada regular. A média deles é 12 pontos de segunda chance por jogo. Ontem eles tomaram 7 só no primeiro quarto. E calhou de que eles perderam o jogo em 2 pontos Exato. de segunda chance. Esse é o mais cruel, né? O jogo passado já tinha sido um problema isso, mas eles estavam perdendo tantas outras coisas que ficou meio em segundo plano. E para se gabar um pouco do pré-jogo, você não deu palpite, então você não acertou nem errou, mas você trouxe a questão dos rebotes ofensivos vindo da zona morta. Foi, o caso do Derrick White foi um pouquinho diferente, porque ele bateu o lateral, né? Ele bateu o lateral pro Marcus Smart e correu partindo da zona morta. Isso, ele correu pelo caminho da zona morta, não estava parado. Ele não estava parado lá, mas foi curioso, porque você já tinha apontado que estava acontecendo muito esse tipo de rebote ofensivo. Para quem não viu, eu queria dados estatísticos avançados. Eu queria saber se de fato a gente está tendo mais rebotes ofensivos zona morta do que jamais na NBA, porque é o que o teste do olho me parece. Eu nunca vi isso acontecer com tanta frequência. E calhou de que foi exatamente esse rebote num ponto de segunda chance que deu a vitória para o Celtics. Até na série contra o Lakers, né? A quantidade de rebotes ofensivos que o Lakers não pegou, né? Vindo da zona morta e tomando contra-ataque por causa disso, mas é uma coisa que o Lakers estava atacando, tentando. E o Celtics conseguiu isso bastante e ganhou o jogo dessa maneira. Foi um problema que o Heat não estava tendo na temporada. Limitou o Knicks nessa questão, né? O Knicks é um dos pontos mais fortes do Knicks. O Heat conseguiu deixar de lado naquela série. E agora, na hora de fechar a final do leste, não conseguiu. Aí, quão simbólico você achou que o Jimmy Butler deu aquela entrevista no ano passado, depois de perder o jogo 7 no arremesso de 3 dele? Ele falou, não, ano que vem a gente vai estar aqui na mesma situação e a gente vai ganhar. E eles voltaram, o destino colocou o mesmo adversário, e eu até brinquei, né? Tipo, será que ele tá esperando o jogo 7? Não precisa ser a mesma situação de Jimmy Butler, se controla. Mas voltou pro mesmo ginásio, porque o jogo 7 ano passado foi em Miami, e ele foi tentar um arremesso de 3 nos segundos finais, do mesmo jeito que ele não ganhou no ano passado, ele foi para ganhar nesse ano, e aí sofreu a falta. E o mais assustador de com sangue frio é o Jimmy Butler, é que ele teve uma partida horrorosa. Péssima. Foi um jogo muito complicado. Já faz aí um tempinho que a gente tá dizendo que o Jimmy Butler não consegue vencer os duelos de mano a mano com o Horford, nem com o Robert Williams. Ontem nem com o Derrick White, que ele cozinhou nos primeiros jogos, errou um monte de arremesso e tomou toco, igual tomou aquele do Grant Williams no jogo anterior, tomou um do Derrick White. Então não funcionou, nenhuma jogada de isolação do Jimmy Butler deu certo, não rolou, ele tentou infiltrar e errou as infiltrações, ele de novo travou o pé várias vezes no meio da infiltração, percebendo que não tinha ganhado espaço, teve que recomeçar a jogada, aí nem aparece, você vai procurar arremessos errados ou turnovers, não é nada, é só o Jimmy Butler passando a bola para fora, e aí alguém do Heat dando um arremesso de 3 pontos precipitado, porque o cronômetro tá acabando e o Jimmy Butler não conseguiu gerar nada. Então foi horroroso. E aí, na posse de bola final, o Spoelstra perguntou pro Jimmy Butler. Teve a decência, eu acho. Porque ele poderia dizer, não estou confortável. E aí vai pro Gabe Vincent, vai pro Strus. Os dois estavam em dias muito mais produtivos nos arremessos. Não, põe a bola na mão do Duncan Robinson, o maior criador de jogadas. É que ele vinha de 2 erros em bola de 3 pontos ali, mas é incrível como ele virou um criador de jogadas infiltrando. Né? Mas o Spoelstra perguntou pro Jimmy Butler, você quer a bola? E ele falou, quero. E aí, não pediu tempo, deixou o Jimmy Butler resolver e ele foi para um arremesso de 3 pontos desequilibrado, pressionado na zona morta. É um nível de confiança de querer reescrever a história. Porque ano passado foi a mesma coisa, eles podiam, se eu não me engano, eles tinham um pedido de tempo, essa parte não tenho certeza. Mas o Jimmy Butler pegou a bola, foi pro ataque, quase certeza que eles tinham um pedido de tempo. E aí ele parou na linha dos 3, também marcado pelo Al Horford. Só que o Al Horford foi recuando. Não acreditou que o Butler ia arremessar de 3, tentou proteger o garrafão. O Butler, ao invés de tentar ir para o garrafão empatar o jogo, parou na linha de 3 para arremessar. No jogo de sábado, o Al Horford estava marcando ele lá no perímetro mesmo. O arremesso que ele errou no ano anterior, a gente julgou como um bom arremesso. Porque pelo menos foi livre.
Talvez fosse melhor ele ter infiltrado, talvez ele pudesse ter cavado uma falta na infiltração, mas ele parou num bom arremesso. Dessa vez ele parou na linha de 3 pontos num péssimo Eu tava lá no escanteio, na zona morta, pressionado. Ele tava tão pressionado que conseguiu cavar uma falta do Al Horford. Muita gente acusou dele ter cometido 2 dribles, né? Mas ele claramente perdeu o controle da bola e você pode, depois se você perde o controle da bola, você pode pegar de novo e subir para arremessar. A NBA é bem boazinha com isso. Se você perde qualquer coisa assim no meio de uma jogada, eles contam como se você tivesse recuperado a sua posse, mesmo que seja muito rápido. Então ele só pegou e arremessou, então essa parte foi totalmente ok. E a falta também, né? O Celtics desafiou e os juízes foram lá revisar e deram a falta, mas deu certo o desafio. Porque eles ganharam uns segundos no cronômetro. Foi pelo desafio que os árbitros olharam o relógio e corrigiram de 2,1 para 3 segundos no garrafão, que foi quando eles julgaram que aconteceu a primeira falta do Al Horford. E só porque eles ganharam esse 0,9 que deu tempo do Derrick White fazer a cesta no rebote ofensivo. É surreal. Mas calhou de que o Jimmy Butler tenha que tentar uma bola de 3 pontos bizarra da zona morta, porque o Heat não conseguia entrar no garrafão. Porque foi muito difícil. O primeiro tempo, o Heat acertou 7 em 27 tentativas próximas ao aro. É só inacreditável como o Celtics fez um trabalho muito bem feito de proteger o aro. Al Horford e Robert Williams, de novo, partidas impecáveis. Eu separei um monte de coisa pra gente assistir, mas eu não resisti e tive que separar jogadas de jogadores no mano a mano do Heat contra o Al Horford pra ver como o Al Horford foi só impecável. Então foi realmente um excelente trabalho. O Heat só sobreviveu no jogo por conta das bolas de 3. Jimmy Butler não conseguiu produzir nada, nem do perímetro, mas calhou de que no minuto final ele conseguiu cavar aí 2 faltas, gerou 5 lances livres, foi o suficiente para colocar o Heat na frente, mas aí eles não conseguiram mais uma vez proteger os rebotes ofensivos e o Celtics se salvou nessa. O Jimmy Butler acertou 5 de 21 arremessos, 2 desses arremessos nos 2 minutos finais. Uma bola de 3 e uma bandeja que, em cima do Al Horford, até finalmente ele tem sucesso. Com falta, com falta. Antes disso, ele tinha 3 arremessos feitos no jogo inteiro. Ele teve uma sequência que ele errou 5 arremessos seguidos, aí ele acertou 1, e aí ele errou 8 arremessos seguidos, e aí depois ele foi acertar essa bola de 3 em cima do Marcus Smart no final. Então, 8 mais 5, 13. Então, uma sequência, o miolo do jogo, o recheio do jogo, ele acertou 1 de 14 arremessos. É inacreditável. E, aliás, ele disse na entrevista pós-jogo, se eu tivesse jogando melhor, a gente tava com um boné de campeão. Não, claro. O Stan Van Gundy estava na transmissão gringa e comentando: parabéns pro Heat, que tem aí vários jogadores não draftados, todos com mais de 10 pontos, todo mundo tá contribuindo, todo mundo tá produzindo. Ele estava até cogitando, se acabasse a série nesse jogo 6, quem seria o MVP do Heat? Porque eu tô mais pro Caleb Martin do que pro Jimmy Butler depois desses últimos 3 jogos. Eles consideraram o Caleb Martin e o Gabe Vincent, os dois poderiam ser MVPs dessa série pelo Heat. É só muito absurdo. E enquanto tudo isso acontecia, nada de Jimmy Butler, nada de Adebayo. E aí o Van Gundy comentou: se ele estivesse jogando minimamente melhor, esse jogo já estava acabado. O Adebayo acertou 4 de 16 arremessos. O Jimmy Butler ainda se salvou na pontuação, acabou com 24 pontos. Por causa dos lances livres. Bateu muito lance livre. O Adebayo nem isso. Bateu 4 lances livres, ficou com 11 pontos. É só num jogo que vocês perderam por 1 ponto, Miami Heat. Essa é a crueldade. Porque tem coisa que isso podia ter sido um pouco melhor, isso podia, mas é difícil ter tudo. Agora, num jogo, pra fechar uma série, que você tá aí perdendo o controle e perdeu por 1 ponto... Ele ainda tomou uma falta técnica ainda. Ele ainda teve um pontinho de falta técnica aí na conta do Adebayo. Qualquer arremesso a mais que o Jimmy Butler tivesse feito, que o Adebayo tivesse feito, poderia ter feito toda a diferença. Então, é pra sofrer mesmo. Mas da parte do Celtics, excelente trabalho deles em infiltrar, entrar no garrafão, chegar no aro, do Tatum e do Jaylen Brown acertando arremessos difíceis de meia distância quando foi necessário. O Celtics não conseguiu as bolas de 3 e a gente estava aqui sempre cravando. Não acertou as bolas de 3, vai perder o jogo. Não tem chance. Eles só tiveram chance porque eles deram um jeito
de pontuar mesmo sem as bolas do perímetro e porque o trabalho defensivo deles foi impecável em proteger o garrafão. Eles ganharam esse jogo no garrafão, impedindo o Heat de pontuar no garrafão. Então o Heat estava acertando bola de 3, mas era bola de 3 para ficar perto do placar, né? Porque o Celtics passou o jogo inteiro na frente. Inteirinho. O Heat teve 3 lideranças, né? Uma liderança no comecinho do primeiro quarto, uma quando o Jimmy Butler acertou uma bola de 3 pontos e aí o Heat finalmente passou na frente, e aí nesse instante o Celtics fez um 8-0 em 50 segundos de jogo. Assim, se passando um pouquinho na frente? Não. Você não deveria ser assim. E aí já abriu 10 pontos. Inclusive estava a 10 pontos de vantagem, faltando 3 minutos para acabar a partida. De repente o Heat conseguiu a virada, que foi a terceira liderança, com os lances livres do Jimmy Butler depois da falta do Al Horford faltando 3 segundos. Então foi um jogo bem tranquilo para o Celtics, mesmo com as bolas de 3 pontos não caindo. Então o Heat não conseguia pontuar no garrafão, o Celtics conseguia com uma frequência maior, e os rebotes ofensivos que você falou mais cedo foi um jeito de conseguir arremessar mais vezes em posses de bolas difíceis. O Jaylen Brown pegou 5 rebotes ofensivos sozinho, por exemplo. Foi impressionante. E aí eu acho que muita coisa aconteceu nesse jogo. Eu separei várias coisas pra gente assistir. O Celtics tendo sucesso no garrafão, o Heat tendo dificuldade de pontuar, mas conseguindo pontuar nas bolas de 3, o Jimmy Butler sofrendo, as defesas do Al Horford e depois, claro, pra gente analisar os minutos finais desse jogo. Vamos ver. Vamos começar assistindo o que deu certo pro Boston Celtics. Uma das primeiras posses de bola do jogo já mostra qual é o plano, e é atacar o garrafão e infiltrar, e a facilidade que o Jaylen Brown entra é assustador. Aqui o Tatum no mano a mano com o Adebayo, e essa foi a grande diferença. Que costuma ser uma das coisas mais difíceis na NBA, infiltrar pra cima do Adebayo assim. O Tatum conseguiu muito bem. Essas jogadas de mano a mano do Celtics todas viravam infiltração, enquanto o Jimmy Butler não conseguia de jeito nenhum. E aí o Jimmy Butler passando pelo... O Jaylen Brown passando pelo Jimmy Butler. Teve que parar um pouco antes da cesta, mas ainda assim são pontos do garrafão. E aí, mesmo quando existia um erro, tinha lá o Robert Williams para pegar o rebote ofensivo. O Heat pareceu um time bem mais baixo muitas vezes. E aí, mais jogada de mano a mano, e aí é o Tatum acertando arremessos difíceis de meia distância. E essa tem o Grant Williams vindo em direção a ele para e manda ele para outro lugar. Tipo, vai lá, dá espaço aqui. Que a ideia parece, vai infiltrar de novo. Não, foi para meia distância. E a gente critica... Não acertou nenhuma bola de 3 no jogo, a meia distância estava funcionando. Certamente criticaríamos o Tatum se ele tentasse esse arremesso e não caísse. Mas faz parte da experiência Tatum. E aí, rebote ofensivo virando bola de 3. Pontos de segunda chance. Vou voltar até arremesso de 3 do Marcus Smart, rebote do Tatum. E é incrível como vários desses rebotes foram em cima do Jimmy Butler, várias infiltrações foram em cima dele também. E aí, mano a mano, o Celtics isolando o Tatum contra o Jimmy Butler, ele só acerta esse arremesso caindo pro lado que ele adora. Foi até curioso o quanto eles tentaram esses arremessos de meia distância, sabendo o quanto esse time gosta de bolas de 3 pontos. E essa é uma infiltração do Tatum que vira uma bela ponte aérea. Ele passa no meio dos dois, né, do Struz do Caleb Martin, força a saída do Adebayo. Isso deixa o espaço para o Robert Williams. E esse é o melhor Celtics, é o Celtics que infiltra e depois passa a bola. Não precisa ser uma bola de 3 pontos, pode ser a ponte aérea também. E aí um dos vários turnovers do Heat também. E não precisa ser uma bola de 3 pontos. Pode ter paciência para essa infiltração. Olha quão fácil é bater o Adebayo, né? Complicado. O Heat muito concentrado em parar os arremessos do perímetro. E aí, mais ponto do garrafão, essa jogada o Celtics faz algumas vezes. E veio do tempo, né? Bota aí na conta do Mazzulla, tão criticado aí nessa série. Essa é uma jogada bem normal. Geralmente o cara vem aqui, o cara, no caso o Tatum, buscar a bola na linha dos 3 pontos. Mas aí ele corta, a bola vai no Smart. É muito legal essa jogada. E tudo nas costas do Jimmy Butler também. Nem foi um desses dias em que ele pode dizer que o ataque foi ruim, mas a defesa compensou. Não. E aí, claro, o Duncan Robinson estava salvando o jogo nas bolas de 3, mas ele é um alvo defensivo. E a infiltração do Marcus Smart em cima dele. E aqui a gente vai ver algumas isolações contra o Al Horford. Essa aí, né? O Struz.
Se empolgou, né? Eu sei que tava acabando o relógio de 24, mas tava acabando tanto assim. E olha como o Celtics está topando fazer essa troca desde que o Al Horford e o Robert Williams marquem bem alto. Esse foi um ajuste ao longo dessa série. Dá pra ver o sucesso que eles tiveram, né? E aqui é o Al Horford como o único pivô e o Derek White e o Grant Williams fazendo o box out para não deixar o rebote ofensivo, coisa que a gente viu o Heat não fazer tão bem. E muito bem feito. E aí o Jimmy Butler conseguiu uma troca com o Al Horford e arremessou imediatamente. E o Al Horford não só desviou o arremesso, como conseguiu ser enterrado depois. E aí mais mano a mano o Jimmy Butler com o Al Horford, dessa vez nem foi em bola de 3 pontos, muito bem marcado. E esse é o grande ajuste, né? O Al Horford ser capaz de marcar colado essas bolas no perímetro, ao invés de ficar recuando. Parando aí o grande criador de jogadas do Heat, o Duncan Robinson. Não sei como eles conseguiram. Faltavam 3 segundos. Ele passou. Porque nessa jogada o Jimmy Butler já tentou uma infiltração em cima do Horford, não conseguiu, a jogada começou toda de novo. E aí... Do outro lado, o Tatum só passou pelo Jimmy Butler, né? Impressionante. Foi muito fácil, de certa forma. E agora vamos dar uma espiadinha no Heat, como é que Essa tinha o Jimmy Butler tava se saindo no ataque. Essa por 3 jogos era sinônimo de cesta. Ele e o Derek White sozinho, o Derek White não teve chance com o Jimmy Butler nas primeiras 3 partidas. E aí vem uma ajuda. O toco foi do Tatum, na verdade. E a ajuda só vem depois que o Jimmy Butler já se comprometeu, já tá girando. Outro ajuste defensivo importante. E essa aí, em cima do Derek White, na transição, é o Jimmy Butler correndo depois de um desperdício. É ele contra outro jogador no garrafão. Ele não consegue nem cavar a falta. Nem a falta, nem a cesta, nem... Ainda que a posse de bola continuou com o Heat. E o replay mostrou que realmente nada aconteceu. De até uma risadinha. Um pouco constrangedor. E aí o Derek White de novo, e agora sim. Agora o toco foi do Derek White. E nesse momento o Heat tinha errado 10 de 11 arremessos. Agora são 11 de 12. E aí a troca de novo com o Derek White. Ele estava procurando, né, esse duelo. E ele chegou onde ele sempre quer chegar, né? Não conseguiu, e veio a ajuda do Robert Williams, e também bem ajustado. E a infiltração do Duncan Robinson, e finalmente o Jimmy Butler volta a pontuar, né? Não foi uma jogada criada pelo Duncan Robinson. Essa foi a primeira liderança desde o primeiro quarto pro Heat. Isso. E é isso, o Jimmy Butler não podia carregar a bola. Ele não pode construir jogada, ele tem que pegar rebote de ataque. Fazer trabalho sujo. Ele é o coadjuvante, esse é o plot twist desse Miami Heat. E essa bandeja que ele errou, não sei o que está acontecendo com o Jimmy Butler. Sei que tudo que a gente falou nas últimas semanas de cultura do Heat, o Jimmy Butler nos playoffs... não rolou. Esses últimos 3 jogos estão esquisitos. O que rolou foi o resto do elenco de apoio nas bolas de 3. Essa primeira jogada ofensiva do Heat já é para uma bola de 3 pontos do Strus. E aí o Jimmy Butler abrindo mão do arremesso, de novo com os pés travados, não consegue entrar. E aí vira essa 3 pontos do Caleb Martin. E infiltração do Gabe Vincent, que a gente falou que fez tanta falta no jogo passado. Eu separei essa jogada. Essa jogada não é um acerto. Eu só queria vê-la de novo, porque eu acho isso a pior coisa que o Miami Heat faz e que fez durante toda a temporada regular. Olha isso. Você tem uma infiltração possível. Você abre mão da infiltração na bola de 3. Isso já é um mau arremesso. Isso também já é um bom arremesso. Isso também já é um bom arremesso. Isso aqui é um arremesso pior. Muitos arremessos bons que o Heat abriu mão pra ficar infiltrando e passando, infiltrando e passando e passando, infiltrando. Mas é que faltou passar mais uma vez pro Caleb Martin ali. Já vai estourar o cronômetro. Tem 8 segundos a tempo. E aí o Kyle Lowry dá esse arremesso que não bate nem no ar. O Caleb Martin não erra. O segredo é acabar no Caleb Martin. É muito estranho como o Heat muitas vezes procura um arremesso melhor e não chega. Esse nem é um arremesso tão bom. É só um passe pra fora com arremesso de 3 pontos. Mas é pro cara certo. É o Duncan Robinson. Ele quer arremessar. Inclusive, que série horrorosa pro Kyle Lowry, né? E aqui é uma coisa que a gente comentou no pré-jogo, né? Como o Gabe Vincent pode inventar esses arremessos. Esse não precisa passar a bola. Às vezes o Gabe Vincent só sai de um corta-luz ou tá batendo bola, recebe muito rápido. Ou como naquele lance que no fim deu errado, ele é o cara que faz a primeira infiltração, né? Isso. Não precisa do Jimmy Butler o tempo inteiro pra isso. Mas aí tá ele acertando os arremessos de longe mesmo. E aí o Adebayo soltando a bola no perímetro. É uma falha de comunicação
A defesa do Celtics foi perfeita no garrafão, mas não no perímetro. É falha de comunicação de um time muito preocupado em fechar o garrafão. Olha como o Derek White... O Tatum aponta pro Butler cortando, tipo, olha lá. Só que o Tatum também vai. Os dois vão, tá todo mundo preocupado e o com essa Robert infiltração. Williams não é ele que vai sair, né? Não. Mas eu achei engraçado que quando o Tatum aponta pro Derek White e no Jimmy Butler, eu achei que é porque ia trocar a marcação. Mas é porque eu acho que o Derek White demorou um segundo. E o Tatum falou assim, ele não saiu. Ele não viu. É por isso que os técnicos falam, você tem que confiar nos seus companheiros. Exato, né? Tipo, você apontou pro seu companheiro que o outro tá lá, ele se confia que ele vai. Essa é outra bola interessante, porque olha onde o Marcus Smart tá, né? Ele tá colado no Jimmy Butler, que já tava marcado, né, pelo Robert Williams lá embaixo. Esse é o medo, o medo do garrafão é que abriu essas bolas de 3 pontos pro Heat. E acabou dando certo, né, a conta. O Heat realmente não conseguiu pontuar muito no garrafão, mas ficou no jogo pelas bolas de 3. E essa aí não caiu, mas eu deixei pra gente dar uma analisada, porque é outra falha de comunicação do Celtics em bolas de 3 pontos. O Al Horford tinha que ter saído nessa, né? O Al Horford não saiu. O Derek White fica no primeiro, troca pro Grant Williams. O Grant Williams fica no Adebayo esperando que o Al Horford saia no Gabe Vincent. Ninguém saiu. Os dois se olham assim, tipo, opa! E a bola só não caiu. Mas chance não faltou. E aí olha o Robert Williams marcando muito bem o Jimmy Butler. E aí, se isso vira ponto, é em passe pra fora e bola de 3. Agora é contra o Marcus Smart. Ele consegue a troca no Derek White e volta pro Duncan Robinson, que aí corta a diferença para um ponto. E detalhe, o Duncan Robinson não jogou o terceiro período. E ele voltou no quarto já acertando esse arremesso. E aí, faltando um segundo para acabar o relógio de 24, ele acerta outro num momento bem importante, porque é aquela sequência que você falou que o Celtics tinha devolvido com 8-0. E aí o Caleb Martin errou essa quando a diferença estava em 10. Porém, muitas oportunidades para esses arremessos. Esse não tinha espaço. Esse não tinha espaço, não era um bom arremesso, não fazia sentido. O Jimmy Butler não estava bem. Tinha 16 segundos no relógio. Sei lá, ele achou que era um bom arremesso e calhou que esse aí ele converteu. E aí a gente começa os segundos finais, os minutos finais dessa partida. O Tatum, na infiltração que ele acertou o jogo inteiro, dessa vez o Adebayo fez um bom trabalho de contestar. E aí o Jimmy Butler foi lá e cavou essa falta do Tatum, que ficou indignado. Na hora eu achei que não tinha sido também. Achei que o Jimmy Butler ficou esperando demais a falta. Falei, solta a bola. E não tive muita certeza, não. Mas foi assim que o Jimmy Butler pontuou nessa série, né? Nesse jogo, com lance livre. E aí ele errou esse lance livre que virou um rebote de ataque. Olha aí, é pra matar o jogo. Ah, que crueldade. Era a bola do empate, faltando um minuto e meio. De rebote ofensivo, né? Que geralmente os deuses do basquete premiam com arremesso feito. E tava completamente livre. É o único jeito do Duncan Robinson tá totalmente livre. E aí o Tatum tentando desses arremessos clássicos do Celtics, né? Que é o passe pro lado e arremesso rápido. É um bloqueiozinho simples. O Jimmy Butler não deixa o Derek White livre, então o Tatum fica livre por alguns segundos. O Celtics faz muito isso. E adivinha quem pegou esse rebote ofensivo na zona morta? O Jaylen Brown. Mas é curioso também, né? Porque o jogo tava esquentando, último minuto, faltava um minuto com 3 pontos de diferença. O Tatum não tinha acertado nenhuma bola de 3 no jogo. E ele tentou também. O Jimmy Butler também tinha tentado aquela absurda. O Jaylen Brown conseguiu esse rebote de ataque, ele só não acertou. E aí ele fez um lance livre. Né? Isso, ele errou pra 101-97. E aí a jogada que finalmente o Jimmy Butler ganha um duelo com o Al Horford, a bandeja e a falta. Mas foi esquisito, o Marcos Smart parece que abandonou o Jimmy Butler muito cedo. Ele passou... É que aqui, ó, ele abre o espaço e aponta pra alguém, como se fosse um ice, que você vai tirar o meio da quadra e empurrar o jogador, só que é o Duncan Robinson fazendo o bloqueio. Então o marcador Duncan Robinson, que é o Tatum, não vai abandonar o Duncan Robinson. Então, foi só esquisito. O Jimmy Butler foi abandonado e aí o Al Horford não tá em posição. E é por estar em movimento que o Al Horford acaba cometendo essa falta. O Marcus Smart agiu como se fosse um bloqueio do Adebayo. Era um bloqueio do Duncan Robinson e o Adebayo, que é onde está o Al Horford, está longe. Deu todo o espaço pro Jimmy Butler conseguir infiltrar. Isso, a única chance dele é estar em movimento com o Al Horford, que tá marcando outro jogador. E aí, com a diferença em 1, Tatum foi pra cima, trombou, trancos e barrancos, e aí tocaço do Adebayo. O Adebayo, que não teve uma boa partida defensiva,
Tá compensando aí. Primeiro atrapalhou aquela primeira cesta do Tatum, agora com esse tocaço. E aí, 27 segundos pra tirar um pontinho de diferença. E aí, o Duncan Robinson... é o segundo arremesso seguido que o Duncan Robinson erra. O segundo que ele tá muito bem posicionado, livre. Esse passe do Adebayo foi muito bom. E é desesperador. Esse é o melhor arremessador de 3 pontos que colocou você no jogo, errando 2 dessas bolas fundamentais. Essa é do tipo que você vê o vídeo depois e não se arrepende, né? Porque a gente encontrou a bola com o nosso melhor arremessador. O que a gente pode fazer? O Duncan Robinson tem que fazer a falta. O Marcus Smart errou um dos lances livres. E aí... Jimmy Butler foi pro mano a mano total. O Horford marcou ele muito bem. Muito bem, a ponto dele não sequer cogitar uma infiltração. Olha isso, ele não teve espaço para entrar de jeito nenhum. Até esse momento que aí teve um contato. O braço do Al Horford pega até no ombro do Jimmy Butler. E aí ele tem que... É revisado de 2.1, vai para 3. Ele acerta os 3 lances livres. E aí acontece o momento da partida. E Derek White acha o Marcus Smart. A defesa pro Tatum é muito boa. Né? O Tatum foi muito bem defendido. 2 jogadores saíram para impedir que ele recebesse esse passe. O Marcus Smart faz um bloqueio pro Jaylen Brown. E aí ele fica livre. Tipo, agora eu já fiz minha parte. O Jaylen Brown poderia receber a bola aqui. Ele tá de frente pro Derek White, não tem espaço muito pro Mas ele tá marcado pelo Adebayo, né? Ele teria que dar um giro em cima do Adebayo, que tem a vantagem de altura. O Marcus Smart, pelo menos, tá com o baixinho do Gabe Vincent, e aí ele conseguiu realmente soltar o arremesso. Só que aí o rebote ofensivo... É difícil pro Strus, né? Porque o Strus tá contestando a recepção de passe do Tatum, lá no meio da quadra. Eu vi bastante gente condenando a falta de box-out do Strus, mas olha o caminho que ele tem que percorrer. Ele tá aqui na frente do Tatum. E como deveria ser, porque você tem que tirar o arremesso do Tatum, óbvio. Aí aqui ele desvia do Marcus Smart e agora ele já tá atrás do Derek White. Já não tem mais como. Ele não teve... chance de colocar o corpo na frente. E o Adebayo, quem poderia ter feito isso, ele tá com o Jaylen Brown o tempo inteiro. E o Jaylen Brown acabou de pegar aquele rebote ofensivo na zona morta. Né? Ele vira o corpo no Jaylen Brown. Inclusive, ele deixa o Tatum passar por causa disso. Né? E do outro lado, o Caleb Martin tá fazendo box out no Al Horford. E ninguém fez no Tatum, no fim das contas. Ele parte lá da linha dos 3. Se o rebote pula pro outro lado... É capaz que o Tatum desse o tapinho, olha ele voando ali. Então, o pessoal que criticou o Adebayo por fazer esse box-out no Jaylen Brown, se ele não tivesse feito o Jaylen Brown, teria que ter feito no Tatum. Era um ou outro, o Derek White não era uma das opções. É que tem gente que defende que, especialmente em situações assim, você nem faz box-out, você ataca a bola. Tipo, então, nesse caso, os jogadores do Heat ou Adebayo deveriam ter corrido em direção à cesta. Pra dar um tapa na bola, alguma coisa. Pode ser, mas... os princípios mandam você tirar um jogador da possibilidade do rebote de ataque. Até porque, o Gabe Vincent, claro, tá contestando, mas não corre em direção à bola. O Jimmy Butler para, o Adebayo para depois que ele consegue o box-out. Enquanto isso, tem 3 jogadores do Celtics correndo em direção à bola. Um consegue o tapinha. E outra coisa, ninguém achou que dava tempo. Pois é. Isso é bem importante também. Não parecia que ia dar, pra falar a verdade. Um arremesso alto desse, de longe... Que bateu no aro. E por 0,2 não daria mesmo. Pois é. Então é isso, pessoal. Torcedores do Celtics, espero que vocês estejam bem. Bem vocês estão, assim, mas... Talvez um pouco ainda... Sem conseguir dormir desde sábado. Ficou muito pilhadas, E torcedores do Heat... Sinto muito, né? Tem uma coisa que eu posso dizer para os torcedores do Heat. Sabe o que aconteceu quando o Heat abriu 3-0? Ninguém mais apostou contra o Heat. A série era deles, as conversas eram, mas será que o Nuggets na final contra o Heat, agora que tomou esse empate desse jeito, com o Jimmy Butler jogando mal, agora é a hora do Heat vencer, porque é a hora que o Heat, ninguém acredita mais neles. Ninguém acredita mais. O próprio Jimmy Butler falou, a gente vai ter que ir para Boston fazer uma coisa muito especial. Por sorte, nós temos um elenco muito especial também. Agora, se eles só jogam quando duvidam deles, olha, estamos duvidando de novo. Agora é realmente uma coisa muito improvável o Heat conseguir essa vitória em Boston. Em jogos 7, tradicionalmente, o time da casa ganha esmagadora a maioria das vezes.
o Jimmy Butler vai ter que fazer um milagre. Vamos ver se eles mesmos acreditam nisso. Falaremos disso, claro, às 6 da tarde lá no pré-jogo no canal da NBA Brasil. Segue o canal lá, ativa o sininho para você não esquecer. Nos vemos mais tarde. Isso, até daqui a pouquinho. E, claro, a gente volta amanhã com o resumo da rodada de um espetacular jogo 7, porque não tem jogo 7 ruim. Então, siga a gente aqui também, dá o like, aperta o sininho e em breve estamos de volta. Tchau! Tchau, tchau!